Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar do pastel. Nosso pastel, que é muito saboroso e vai muito bem com seu parceiro, o caldo de cana. O pastel e o caldo de cana são uma unanimidade no Brasil. É meio até difícil a gente pensar no pastel sem seu parceiro. É igual Batman sem o Robin. E o pastel tem uma origem misteriosa. Ninguém sabe exatamente como surgiu o pastel. Muitos acreditam que o pastel surgiu no século XIX com a imigração chinesa. Os chineses vieram para o Brasil, principalmente ali no Rio de Janeiro. Eles ficavam ali na região da Lagoa Rodrigo de Freitas, numa plantação de chá. E Dom João VI, ele estava querendo aclimatar as plantas de chá e trazer para o Brasil. E os chineses já faziam o bolinho primavera, que é um enroladinho de massa, e eles usavam os temperos locais, tipo a carne moída. Mas outros dizem que a origem do pastel é japonesa. Veio com gyoza, que é um pastelzinho japonês que os imigrantes trouxeram quando vieram do Japão já no século XX. São Paulo, que é o foco da imigração japonesa, existiam muitos imigrantes que trabalhavam na lavoura, naquele cinturão verde da cidade de São Paulo. E eles trouxeram sua culinária e adaptaram o gyoza para esse pastel nosso que a gente conhece. Quem fez essa maravilha se perdeu no tempo. Nós não sabemos se foi ele ou ela, mas o cozinheiro teve uma ideia sensacional: usar a massa do pastel, como é hoje, e utilizar os recheios locais, né? Porque o pastel apareceu como, no começo como pastel de carne, depois apareceu pastel de queijo, pastel de frango, existe pastel até doce, usando frutas, existe pastel de tudo quanto é jeito. O pastel se tornou uma unanimidade de São Paulo. Em 1940, os japoneses foram para a cidade de São Paulo abrir as primeiras pastelarias. Só que eles se disfarçavam de chineses, porque o Brasil tinha entrado em guerra contra as potências do eixo. E o Japão pertencia a uma das potências do eixo. Para não ter nenhuma represária, nenhuma briga, os japoneses começaram a se disfarçar de chineses, que é uma coisa assim muito complicada, né, para eles. Então o pastel fez sucesso. Dali da cidade foi para a feira. Os feirantes começaram também a fazer pastel e servir com caldo de cana, né? Que é uma coisa assim espetacular. Nos anos 50 e 60, o pastel saiu de São Paulo, veio para o Rio de Janeiro, depois para Belo Horizonte. Depois de Belo Horizonte, ele se espalhou pelo Brasil inteiro. Existe pastel no Brasil inteiro com os seus recheios locais. E até pastéis em outros países também. Começou a aparecer pastel em outros países. Então a invenção desse pastel que nós conhecemos hoje é brasileira. Foi inventado por um imigrante e esse pastel se consolidou. É o nosso pastel, o pastel brasileiro. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.